ouvintes do FIAP Decode, tá no ar mais um episódio do Boletim Tech da FIAP, onde a gente pega as principais notícias e coloca aqui, ó, na nossa língua. E por falar em língua, por falar em idioma, eu sou desses que fico usando vários aplicativos para tentar aprender um idioma novo. Nem sempre dá certo, mas eu quero saber da nossa convidada secreta número 1. Você gosta de estudar idiomas, línguas? Tem algum que tem um carinho especial? Gosto de estudar, uso algumas, uso o tal do Duolingo, faço uma competição com meu filho, né, porque a gente um estimula o outro, mas acho que tem muita novidade surgindo por aí que vai revolucionar o ensino de idiomas. Eu gostei que você já foi além, já misturou o idioma ali com o estímulo ao filho, a gente vê que tá tudo conectado mesmo, mas e a nossa convidada secreta número 2? Você tem o hábito de estudar línguas e idiomas? Na verdade, eu vou muito pela necessidade. Então, uma época eu trabalhei numa empresa que eu precisei do espanhol, tive que correr atrás, e aí eu vou tradutor, Duolingo, a gente fica ali no meio termo tentando negócio estudar. É não parar. O Exatamente. negócio é não parar e olha, deu pra perceber que a gente tá aqui com duas super convidadas que não param nunca. Eu tô falando da Suzana Araújo e da Andréa Paiva, que é um prazer enorme ter aqui. A gente tava batendo um papo que já valia um podcast, mas no Decode não tem essa conversa toda não. A gente vai direto pras notícias. E pra começar, já que a gente tava falando de línguas, idiomas, olha só, o Duolingo acho que é o primeiro nome que a gente pensa, né? Quando se fala de aplicativos de aprender idiomas, apesar de já existirem vários. E o Duolingo lançou recentemente uma função chamada Max, onde você consegue ligar para a personagem deles e simular ali uma conversa. Funciona até que muito bem. Só que quem entrou na jogada agora é o Google Tradutor. Sim, está sendo lançada uma funcionalidade onde é possível ter uma conversação ali em outro idioma. A princípio não está no Brasil ainda, mas promete atacar com força o Duolingo. Afinal, a gente está falando de uma empresa que está investindo muito em IA. Deia, você falou que estuda lá com seu filho. O que é esse movimento do Google? Que tipo de disputa a gente está vendo? Que evolução é essa? Eu acho, que é muito mais do que aprender ou ensinar idiomas, tudo isso que está acontecendo, porque a gente vem numa onda de novidades, tudo baseado em IA, com reuniões com traduções simultâneas, que a gente acabou de ficar sabendo, agora eu incorporo em ferramenta de busca, e isso tudo tem muito para mim a ver mais com comunicação de uma maneira geral do que ensino de língua. Se a gente puxar um pouquinho ali para nossa área aqui de tecnologia, o que a gente vem falando, o tal do vibe coding, a gente está ensinando uma outra linguagem universal, que não é inglês, que não é português, que não é espanhol. É a tecnologia como língua e essas ferramentas facilitando o meio de campo. Talvez você não saia falando inglês, mas você fatalmente vai conseguir criar um código, se comunicar, fazer um negócio. E aí, a língua deixa de ser uma barreira e tem uma mudança, acho que no mercado todo, Pô, né, isso de é muito trabalho. legal, até no sentido de abrir outras oportunidades, né? Porque você mesmo estava falando, Suzana, que quando precisou do espanhol, precisou correr atrás, talvez com essas novas ferramentas isso seja facilitado para outras pessoas. Eu acho que o que está mudando agora é esse formato. A gente não tem mais aquela necessidade de ter aquela formação totalmente tradicional que a gente tinha. Dá para fazer uma coisa muito mais interativa, você se divertindo. Aliás, o videogame é uma grande ferramenta para ensinar línguas, né? Eu tenho grandes amigos que aprenderam a falar inglês fluente, acreditem, fluente, só jogando videogame. Então, a forma da gente aprender está mudando. Com E a gente certeza. precisa acompanhar, né? Pô, ainda mais com a IA. Eu tô usando o notebook LM lá pra gerar podcast, resumo de livro, que tá uma beleza. Tô estudando como nunca. E quem parece estar estudando também é a Ambev. Parece que eles estão estudando aí os movimentos dos diferentes mercados, porque acabou de ser anunciado uma parceria da Ambev com o Cubo Itaú, onde tem várias startups de diferentes áreas, startups brasileiras trabalhando aí com tecnologia de ponta. E eu confesso que quando eu li essa notícia, eu tava até contando pra vocês nos bastidores. Eu falei, caramba, mas Ambev, bebida, é uma indústria que inova tanto assim, tem tanta coisa. Suzana, você falou que a hora que você leu já te despertou um montão de coisas. Já sim. Na minha vida profissional, eu fiquei muitos anos trabalhando dentro de empresas grandes, corporações que são muito burocratizadas. E com isso a gente vê a dificuldade que é, nesse mundo agora de inovação, quando você precisa implementar coisa rápida. Então, hoje, essas grandes empresas precisam, é uma necessidade hoje, de ter as startups
que o volume, a forma de implementar, a forma de você codificar, de desenvolvimento, é completamente diferente das grandes empresas. Que você precisa de várias aprovações, preencher 7 formulários, vai para fora do país. Mais lento, não né? é? A hora que você vai conseguir todas as aprovações, já nem precisa mais, porque já mudou tudo. Esse projeto já morreu, Já né? morreu. Então, a gente precisa das startups dentro das grandes corporações para agilizar esse dinamismo. Isso Senão é uma fica visão parado. muito legal. Deia, o que é esse movimento, então, que a Suzana está trazendo para a gente, de uma empresa tão grande, tão reconhecida, sabe, com tanto alcance no mercado, olhando para startups brasileiras, sem querer nos diminuir, pelo contrário, mas o que está acontecendo? Eu acho que tem 2 pontos. Concordo super com o que a Su falou, dessa agilidade que as empresas grandes não têm. Não é só por vontade, é por legislação, é por, né, uma série de outras coisas, e dependendo do país tem mais ou menos legislação. Mas tem um outro ponto que me chamou bem a atenção, que eu fiquei pensando, que eu tenho acompanhado aqui nas nossas comunidades, os envolvimentos que a gente tem com comunidades, inclusive bem mais de pessoas mais jovens que eu, mas que é esse senso de colaboração em comunidade que é muito nativo de novas gerações, que não é nativo da minha geração e da Su. Então, para mim, a Ambev sempre teve, e a Su vai concordar comigo, uma fama de ser super durona como empresa no mercado, muito competitiva, muito difícil trabalhar na Ambev, etc. Então, a primeira coisa que eu pensei não foi só nessa questão da agilidade, que faz todo sentido, mas foi, cara, eu preciso atrair talentos jovens em algum momento. E essa roupagem de colaboração, de inovação e etc., espero que seja tudo genuíno, mas que seja uma roupagem, chama a atenção dessas novas gerações, porque diferente da minha geração, as novas gerações precisam ser convencidas a escolher a empresa, né? E acho que eles têm toda a razão, tá, gente? Vocês têm toda a razão, novas gerações. Mas é uma visão muito legal essa, porque a gente tá pensando aí até em termos de cultura, né? Muito mais do que só aquela tecnologia, aquela solução que aquela startup desenvolveu, o que eles podem me ajudar a amplificar e o que talvez eles gostem muito, os startupeiros, eu não sei eles, eu sei que eu adoro, é o Pix. O Pix é maravilhoso, o Pix é do Brasil, dá vontade de gritar, é tetra aqui, de tão maravilhoso, porque é um meio de pagamento que existe aqui no Brasil, que teve uma adoção muito rápida, a ponto de colocar outros produtos dos próprios bancos para escanteio, funcionou super bem. Só que, como acontece no Brasil com frequência, inclusive com instituições financeiras, a gente também foi muito rápido com os golpes. Então tem muitos golpes envolvendo o Tudo Pix. é rápido. Que quando a pessoa consegue fazer o pedido para o banco retornar o dinheiro, a conta do golpista já foi esvaziada, já não tem nada para recuperar. Agora foi anunciada uma nova funcionalidade que os bancos vão começar a integrar para ter ali um botão. Você não precisa falar com ninguém. Isso aqui foi um problema, eu quero ativar o tal do MED, que é Mecanismo Especial de Devolução. Deia, a gente está falando de uma coisa que é muito tech, o que tem por trás funcionando, mas a gente teve aqui um problema social, praticamente, né? Que é essa questão dos golpes e os bancos precisando correr junto com o Banco Central para consertar esse produto. O que você tira disso? Eu acho que assim, o Pix trouxe uma bancarização que nenhum outro produto serviço financeiro trouxe. Bancarização é a inclusão de pessoas num banco, a pessoa existir para uma instituição financeira, que isso pra gente é super normal, mas que é uma questão social seríssima, né? Você existir dentro de um sistema financeiro. E muitas pessoas ainda não existem, mas o Pix facilitou tudo isso. A gente estava comentando aqui da questão de o cara que tá vendendo balinha no farol, ele aceita Pix. Em relação aos golpes, é sempre assim, né? Uma nova tecnologia desperta uma série de outras coisas. Com todos os benefícios, sempre tem outros olhares. Por isso que a gente tem cursos ótimos de saia. Olha, aí já fez o completo, vou te pagar com o Pix depois dessa. Mas, Suzana, eu sei que você sempre olha para essas notícias, sempre coloca no seu próprio Instagram. E eu queria saber de você, assim, você acha que essa solução, esse botão mais rápido, só essa implementação vai ser o suficiente? Como você olha para esse problema? Eu gosto sempre de comparar antes da tecnologia. Então, se a gente pensar nos bancos, os bancos eram assaltados, né? E aí colocaram aquelas portas giratórias, lembra? Uhum. Que não podia ter metal, celular, moeda, a gente tirava a chave e tudo mais. Diminuiu? Pode ser que tenha diminuído um pouco, mas parou de ter roubo e assalto? Claro que não. Então, sempre os assaltantes, os golpistas, eles vão querer, de alguma forma, burlar as regras, a segurança, o que for. E assim não é diferente no mundo digital. Então, é claro que a gente tem que ir cada vez mais fechando as portas, faz parte, e a gente tem que trabalhar nisso.
Agora, sempre vai ter uma nova forma deles burlarem. E aí a gente pode chegar até na questão da biometria facial, que hoje para banco é uma coisa super inovadora, que melhora muito a nossa vida, mas quando você olha pelo olhar do golpista, ele já consegue, porque ele inventa que é uma pessoa do banco para você, faz uma chamada de vídeo, pum, capta a sua biometria e assim ele vai fazer o que ele quiser. Ainda mais agora com os deepfakes e as generativas Exato. por aí. Eu queria até levantar a bandeira de que é importante que os bancos também eduquem os seus clientes, né? Afinal, se houve essa bancarização, que tem esse movimento também. Olha, existe essa funcionalidade, é para isso que ela serve, os riscos são esses, e assim por diante. E por falar em riscos, tem gente que pensa em IA e pensa em oportunidade. Tem gente que pensa em IA e que pensa em risco. E a OpenAI parece que não perde muito tempo pensando, ela vai saindo, colocando, entrando, ela vai chegar ao Brasil até o final de 2025 com um escritório aqui. Ela já fez isso na Alemanha, na França, no Reino Unido, Japão, Singapura e Índia lá em 2023. Bom, por que eles estão fazendo isso? A ideia seria entrar mais em contato com as pessoas desenvolvedoras do Brasil, com as empresas, mostrar cases reais. E eu queria saber se realmente faz sentido esse movimento de tentar chegar aqui antes e ficar pertinho das empresas oferecendo solução, fomentando uma comunidade. Como você vê isso? Eu adorei essa notícia, tá? Eu tô louca para que isso aconteça. Eu adorei. Eu acho que é fundamental o Brasil ter essa oportunidade. Agora, o que eu fico me perguntando é o seguinte: a oportunidade é muito boa, tanto para desenvolvedores, para tecnologia, para as empresas, para todo mundo. Agora, a gente precisa mudar o nosso comportamento, porque o brasileiro ele fica sempre esperando vir a coisa de fora. A gente ainda tem dentro da gente aquela questão de que tudo do exterior é melhor. E a gente precisa ter um local de protagonismo mesmo, de falar, não, a gente agora, e o brasileiro é muito criativo, a gente sabe disso, então a gente precisa mudar esse conceito, mudar essa consciência e aproveitar a oportunidade da OpenAI aqui com a gente e construir coisas juntos. E não ficar esperando que ela traga tudo pronto e a gente só repetindo o que ela já faz e que todos os países já fazem. Porque o Brasil precisa acreditar nele, a gente tem talentos aqui maravilhosos. Agora a gente precisa fomentar, acreditar e investir mais na gente. Mas, Andréa Paiva, eu queria saber dessa visão de parcerias, fomentar a comunidade, inovar com o Brasil. O que você vê desse movimento? Eu acho que como business é super inteligente do lado deles, entender culturalmente como a gente age. E aí, eu não vou saber de cor, mas no mercado a gente é o terceiro melhor usuário. E o brasileiro, por ser essa criatividade, apesar dessa síndrome, né, de vira-lata que a gente fala que a gente tem, a população, de uma maneira geral, é muito criativa. Acho que o jeitinho brasileiro, pensando pelo lado, é muito criativo. Então, o próprio WhatsApp, por exemplo, a gente usa o WhatsApp para tudo e já usa para negócio muito antes do WhatsApp descobrir que a gente usava para negócio e trazer versão business, por exemplo, né? Então, o brasileiro com esse jeitinho de aproveitar as oportunidades, inclusive em tecnologia, né? E a população, eu tô falando da população leiga, não as pessoas tech necessariamente, né? Então, hoje as pessoas estão usando a IA generativa para escreva só esse e-mail, responda para minha mãe, coisas assim, subutilizadas. Mas, por outro lado, a gente sabe usar, né? Então, tem uma oportunidade muito boa de mercado, de uma maneira geral, e lógico que a gente tem talentos, espaço e para crescer, para eles aproveitarem. Mas o brasileiro, de uma maneira geral, é um early adopter, né, de tecnologia. Total, adoro. Aos trancos e barrancos, do jeito que dá, do jeito que... Mas a gente vai, né, de uma maneira geral. Aos pontos de, conectando com o início do nosso programa, as redes sociais do Duolingo no Brasil são um show. Eu adoro, eles personificam a empresa como vocês duas personificaram, convidadas perfeitas do Decode, passaram pelos nossos minutos de notícia com sucesso. Dá tempo até de falar de curiosidade de um assunto que eu sei que interessa muito as duas, que é o assunto de saúde. E se não interessa a você, ouvinte do Decode, deveria interessar. Afinal de contas, a gente só consegue aproveitar tudo isso com saúde. Essa notícia é bem legal porque ela fala de um estetoscópio que usa IA para identificar 3 tipos de problemas no coração em até 15 segundos. E quando eu li essa promessa, eu achei meio estranho, fui ler a respeito, mas é feito de uma forma muito inteligente, porque esse estetoscópio, ele faz a auscultação normal, que um estetoscópio faria, e junto com isso faz um eletrocardiograma rapidinho, usa modelos de IA
para prever. Ele consegue prever insuficiência cardíaca, doenças vasculares e os ritmos anormais. Deia, o que você acha da gente chegar no médico, o cara tirar um dispositivo diferente e você já sair de lá sem precisar fazer o exame posterior para ter uma ideia do que você tem? Gostaria de usar, de entender, acho que é super replicável, acho que é super confiável e seguro, porque uma das dúvidas que as pessoas normalmente têm é: ai meu Deus, é IA, vai substituir a pessoa, não vai fazer. Cara, está lendo um padrão, interpretando com base nos parâmetros que foram definidos pelas pessoas que estudaram aquilo a vida inteira. Então, acho super seguro, acho que agiliza, acho que, pensando em questão social, se for um dispositivo simples e barato, ajuda muita gente que está em lugares isolados, que não tem um médico especialista, por exemplo, né? Outro dia eu vi também uma questão uma universidade brasileira está desenvolvendo um equipamento de mamografia também, super fácil, barato, pequeno e portátil. Isso é bem legal você ter comentado, porque tem essa pegada das universidades brasileiras, os pesquisadores brasileiros de uma forma geral, tentarem resolver esses problemas que o afastamento social e financeiro provocam, trazendo mais acessibilidade para essas questões. E a tecnologia é a ferramenta para isso. Pô, deu um show, Suzana, aí para você. Vai usar se chegar no médico e tiver lá o estetoscópio diferente? Eu trabalhei muitos anos em empresa de saúde, inclusive até operadora de saúde farmacêutica. Há 4 anos, mais ou menos, 4 anos e meio atrás, eu fiz uma imersão em Israel e a gente trouxe esse estetoscópio, mas que estava assim, bem embrionário ainda. E foi muito interessante porque, de fato, ele já tinha todas essas funcionalidades, mas a IA ainda não existia, a gente não falava de IA ainda. E é engraçado Era porque... assustador, né? Exatamente, isso já era uma coisa que ia revolucionar tudo, uma coisa de outro mundo, digamos assim. Ninguém esperava que tão rápido fosse chegar. Mas, enfim, existia uma restrição médica muito grande dessa substituição. Peraí, vai fazer tudo isso? Então, o que eu vou fazer a hora que eu for examinar meu paciente? Não, ninguém vai confiar nisso. E você vê, coisa de 3, 4 anos, menos de 5 anos já mudou tanto. Agora, o que eu acho que a gente precisa sempre lembrar, além de não ter essa questão de substituição, eu nunca acreditei nisso, mas é um apoio à decisão muito maior. Se você muito mais assertivo, né? Muito mais. Se você pensar quantas horas um médico faz plantão, quantas vezes ele fica sem dormir. Você pode pegar um residente que está em fase de aprendizado. Se você tem um aparelho que ele vai te mostrar uma grande chance de assertividade, a conduta que você vai dar para o paciente é outra. É Com outra. certeza. Todo mundo sai ganhando. A gente está passando por uma era que o diagnóstico pode ser automatizado, né? E vem sendo ao longo do tempo, e com muito mais confiança do que o médico cansado, 15 minutos de consulta, Com essas certeza. coisas. Exato. Né? E olha, eu quero ajudar, eu gostei disso que você falou de tomar uma decisão mais bem informada. Eu quero ajudar os nossos ouvintes a tomarem uma decisão mais informada, porque nesses momentos eles estão lá ouvindo o programa e pensando onde eu acho que a Suzana anda fazendo, onde eu acho que a Andréia anda fazendo, o que vocês estão produzindo de tão legal. Suzana, conta pra gente em que redes você tá, o que você tem produzido, o espaço é teu. Oba, vamos lá então. Bom, primeiro eu sou criadora de conteúdo, então estou no Instagram, TikTok, YouTube. O meu canal chama Tech Talks _SA de Suzana Araújo. Não é sociedade anônima, nada disso. Então pode me procurar lá. Eu faço muito curso, treinamento. Agora eu acabei de lançar essa semana 100 prompts para você aprender a usar dentro da inteligência artificial de uma forma assertiva, para não ficar brigando. Você pede uma coisa, ela entrega outra. Então vai lá nas minhas redes, tá lá na bio, me segue. Tô no LinkedIn também, pode me chamar que vai ser um prazer conversar com todos vocês. Pô, com tudo isso a galera vai chegar em peso lá, eu faço questão, a gente vai deixar os links aqui na descrição do episódio, como a gente sempre faz. E eu queria saber da minha amiga Andréia Paiva, eu sei que você não tem parado. Cada evento que eu vou, você tava ou vai estar, tá uma loucura, a sua agenda conta. O que você tem feito? Quais são os projetos em andamento? Dá o show. Quanto tempo? Primeiro eu queria dizer que a Suzana também é professora da Pós-Tec, já começando me apresentando por aí. Eu sou diretora da pós-graduação digital aqui, a carinhosa, né, carinhosamente Pós-Tec, que nasceu aí da junção, que hoje a gente chama, nosso grupo chama Alum, mas da FIAP, da Alura e da PM3 juntos. E a Pós-Tec, óbvio, tem um cluster de IA, a gente fala, estuda e está em eventos muito falando em IA. Eu tenho palestrado muito por aí, eu não sou
eu não tenho mais um perfil técnico, mas já fui. E hoje tenho me aventurado em falar com as novas gerações, eu comentei aqui. Então, é uma coisa que me interessa muito. Primeiro, para entender aí como negócio o meu público, mas também sou mãe de um menino de 13, sempre faz sentido. Também, eu sou host de um podcast, você nem sabia disso, de educação. Ele chama Edup Experience, é um podcast que nasceu em língua inglesa e a gente ganhou, tenho mais 4 hosts, entre ele e o Léo Guimarães, que é nosso aqui também. A gente é host desse podcast, tá lá no Spotify. Olha o inglês aí. Ó. Daqui a pouco a gente grava em qualquer e só traduz o áudio. E eu gostei que mais cedo você comentou pra mim que o episódio vai sair numa data perfeita. Aconteceu coisas boas aí no mundo da Postec, que rolou de legal. Exato. Olha, gente, a gente acabou de abrir a campanha para as turmas que vão começar agora em outubro, né? Então, tem 15 cursos pra galera escolher Dev, Dados, Cyber, que a gente comentou aqui, e também a parte de Tech Business, que é tecnologia aplicada a business, e a gente tem um curso que está super fresquinho, a Su falou dos prompts, que é IA para negócios, que a cada disciplina a gente dá um toolkit de ferramentas para a pessoa de business ter aquele up. Esse curso tá animal, eu dei uma olhada, ele tá incrível. E eu queria até aproveitar esse momento para falar com você, ouvinte do Decode, o seguinte: a FIAP, ela tem se juntado cada vez mais às comunidades. Toda hora tem algum evento rolando por aqui e nós estamos em vários eventos. Só para você dar uma ideia, só para você ter uma palhinha do que vai rolar, a gente vai estar agora, neste mês de setembro, no Mind the Sec. A gente vai estar no TDC São Paulo. E se você gosta de eventos das comunidades, vão rolar eventos aqui dentro da FIAP. Por exemplo, hoje mesmo, no dia que sai esse episódio, o pessoal do Cantinho das QAs tá aqui fazendo um evento super legal. Ainda vai rolar o de Java, de MySQL. Então, para saber de tudo isso, você já sabe o que tem que fazer, né? Acompanhar as nossas redes, ficar de olho no que a gente está fazendo. E se quiser uma dica extra, entra lá no Simpla, digita FIAP, só para ver a quantidade de coisas que a gente tem feito. Eu queria agradecer demais a Deia, queria agradecer demais a Suzana, arrasaram no episódio de hoje, foi muito bom ter vocês aqui. E queria agradecer a você, ouvinte do Decode, que acompanhou a gente nesse papo incrível. Faz o seguinte, hein? Eu quero saber se você é um desses ouvintes, uma dessas ouvintes que tá sempre nos eventos. Comenta aqui embaixo qual foi o último evento que você tava lá e viu a FIAP. E se você não vai ainda, comenta o que você gosta. Quem sabe algum outro ouvinte te ajuda a escolher o evento certo para você. A gente se vê semana que vem em mais um Decode. O FIAP Decode faz parte da Hipsters Network, a rede de podcasts do ecossistema Alura, FIAP e PM3. Quer saber ainda mais sobre tecnologia e negócios? Acesse hipsters.network e siga o @hipsters.network no Instagram.